Olá, bem-vindo ao terceiro vídeo da série A História da Bíblia. Hoje estaremos então concluindo essa série de vídeos onde nós já falamos sobre a história do Antigo Testamento, como foi a sua formação. Também falamos sobre a história do Novo Testamento, onde a gente também falou como que ele foi formado, como que eles foram divididos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou falar como que esses manuscritos, esses pergaminhos e papiros foram parar hoje nas suas mãos aí, como um livro, como a Bíblia que nós temos atualmente. Te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para que você entenda de uma vez por todas como que foi o processo de formação, como que foi as impressões e também as traduções da Bíblia. E como que você tem acesso livre a esse documento aí que é tão importante para a nossa fé cristã. Como a Bíblia chegou até nós? Sabemos que os primeiros livros da Bíblia a serem escritos foram o Pentateuco, escrito por Moisés. Depois disso, temos diversos autores. Ao todo, a Bíblia, então, foram 40 autores em diversos idiomas ali, hebraico, grego, algumas porções em aramaico. Também entendemos que esses 40 autores escreveram entre um período de 1500 anos. Lá no início, então, os textos que Moisés, então, que são de autoria de Moisés, a maioria desses textos não foram passados de pergaminho de uma pessoa para outra, de um descendente para outro, mas sim na tradição oral. E por muito tempo essa tradição ela foi preservada e contada de pai para filho, de filho para neto e assim em diante, até que então, muito tempo depois, no período de Esdras e Neemias, que estão no processo de reconstrução do templo, reconstrução ali das muralhas de Jerusalém, eles então reúnem, principalmente Esdras, por ser um escriba, ele reúne então os pergaminhos e faz uma assembleia com todos os israelitas e fala a lei. Esse episódio você pode ver ali em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 8, onde eles contam então a trajetória que o povo teve de se converter novamente, de se arrepender da maneira como eles estavam vivendo, Quando Esdras lê a lei, todos se quebrantam, choram e se arrependem da maneira que eles estavam vivendo. Mas ainda assim, lá no início, quando Moisés escreveu, ele recebeu a lei, escrita pelo próprio Deus, em placas de pedra. E a maioria do que eles tinham escrito naquela época, no período do Êxodo, por exemplo, eram em pedras. Como que eles iriam transportar e preservar por tanto tempo assim pedras com seus escritos, com as suas leis? Eles tiveram que passar por processos então, de evolução da escrita para que a tradição fosse preservada não só de forma oral, mas também de uma forma documentada. Então eles passaram então a escrever em peles de animais. Eles retiravam então a pele dos animais, o couro da pele, curtiam o couro, no caso deixavam ele ressecar e passavam a escrever ali com tinta feita com algumas frutas, algumas ervas que davam a coloração. Também passaram depois, tempos depois, é claro, a escrever em papiros. No caso eram plantas que eles amassavam em forma de xadrez ali e deixavam ela se ressecar com a própria seiva daquela planta, e eles conseguiam fazer ali uma espécie de um papel, um documento onde eles conseguiam fazer as escritas. E esse foi então o principal modelo de escrita que foi sendo renovado de tempos em tempos ali, então, entre gerações e gerações, que eles acabavam utilizando então esse mesmo recurso de escrita. Os pergaminhos feitos de couro, eles eram costurados então em cada ponta um pedaço de madeira, que eles poderiam ali então rodear eles e guardar, onde eles eram armazenados em vasos de barro, que ajudava na preservação do documento. Então estes que vamos ver mais tarde, que foram encontrados lá em 1948 na caverna de Qumran. Assim como já falado anteriormente, a Bíblia ela foi dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento.
O Antigo Testamento sendo dividido em algumas categorias, como o Pentateuco, os livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. E o Novo Testamento também tem as suas categorias, como os livros históricos ali, que seria o livro de Atos, os evangelhos que narram a vida de Jesus, as cartas que os apóstolos enviaram para suas igrejas que eles cuidavam, e também temos o livro de profecia ali, o Apocalipse. Essas são as divisões que foram feitas na Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento. São subdivisões feitas posteriormente, não são divisões que naquela época lá os escribas ou até mesmo os autores ali dos livros reconheciam, mas posteriormente foram feitas para que trouxesse então uma forma melhor de interpretar o texto, né? Você pode pensar, por exemplo, se você ler uma poesia como se estivesse lendo um jornal, talvez não faria muito sentido, mas se você sabe que é uma poesia, você lê entendendo e já pressupondo que o estilo literário te faz ler de certa forma diferente, de uma maneira poética. Assim também as categorias da Bíblia foram feitas para que a gente pudesse ler da forma correta. Assim como eu mencionei então no vídeo anterior sobre o Novo Testamento, não houve uma reunião somente específica onde decidiram quais livros seriam canônicos ou não, quais seriam aceitos ou não aceitos. Mas sim, conforme foi passando alguns anos, a própria igreja foi reconhecendo aqueles que eram os escritos dos apóstolos ou aqueles que eram inspirados por Deus. E em alguns momentos ali, no ano 300 em diante, foram feitos alguns concílios, né, como o concílio de Hipona, entre outros concílios, que eles então revogaram algo que já era de consenso comum na época, onde a maioria já entendia que aqueles livros eram a Bíblia Sagrada, eram o que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, tendo então agora a Bíblia formada, o cânon fechado, a gente vai entender um pouco mais como que aconteceram as traduções da Bíblia. A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, mais especificamente o Velho Testamento, né? E em grego o Novo Testamento. Porém, no ano 250 a.C., foi feita uma tradução. A tradição informa que um rei chamado Ptolomeu do Egito tenha solicitado então que houvesse uma tradução da Bíblia, principalmente a que estava escrita em hebraico, porque muitos dos judeus que viviam no Egito já não compreendiam mais a língua hebraica. Então foi feita por 72 judeus que dominavam ali a habilidade, né, para fazer essa tradução. E ela é conhecida como a Septaginta, que seria então por conta dos 70 tradutores que trabalharam nessa tradução da Bíblia. Depois então da Septaginta a gente vai ter a Vulgata Latina, por volta do ano 400 depois de Cristo, onde a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, foram traduzidos para o latim. E esse então era a tradução prioritária para a Igreja Católica da sua época, onde eles só utilizavam a Vulgata para as leituras, para as liturgias, e por muito tempo se manteve então somente a Bíblia em latim. Mas no ano de 1330, John Wycliffe, ele fez algumas partes de traduções da Bíblia da Vulgata Latina para o inglês. Porém, John Wycliffe foi perseguido por conta dessa tradução, que a igreja não permitia que fosse feita, né? Mas ainda assim, temos posterior a John Wycliffe, Lutero, que fez a tradução da Bíblia do latim, mas Lutero se baseou então de outros documentos, não somente da Vulgata. Ele usou textos originais do grego no Novo Testamento, textos originais em hebraico também, para fazer a tradução da Bíblia para alemão. Isso aconteceu por volta do ano de 1500. Depois então de Lutero, a gente tem uma tradução que é muito conhecida até os dias atuais, que é a Bíblia King James. No ano de 1611, um rei britânico, então, o rei James, ele solicitou que fosse feita uma tradução da Bíblia para o inglês. E essa Bíblia foi feita e é uma das Bíblias muito aceita hoje em dia, por ser fidedigna ao original, aos manuscritos que foram utilizados nas suas traduções, né? Então, até hoje, essas traduções são as mais comuns. Nós temos também aqui em português, né, a tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma das traduções muito conhecidas no Brasil e em Portugal, né? Pois Almeida então era português. Ele fez as traduções então da Bíblia, mais precisamente então do Novo Testamento.
Ele começou as suas traduções ali no ano de 1644, fazendo a tradução para português de Portugal. Essas são então algumas das tantas traduções que nós temos da Bíblia. Ela, mesmo sendo um livro perseguido, proibido, e muitos dos que tentaram fazer as traduções dela lá naquela época já haviam sido perseguidos, muitos mortos também, mas ainda assim Deus preservou o texto, Deus preservou e capacitou pessoas para que fizessem então as traduções, para que nós tivéssemos acesso então à Bíblia, pudéssemos estar fazendo as leituras diárias, conhecendo um pouco mais da palavra e da história do povo de Deus, através de pessoas que Deus levantou para preservar o texto, pessoas que Deus levantou para fazerem traduções mesmo contra até mesmo a sua própria vida. Aqui é interessante também a gente falar um pouco sobre como que foi impresso a Bíblia pela primeira vez, né? Temos no ano de 1500 aproximadamente Johannes Gutenberg, na Alemanha, onde ele criou a primeira prensa, né? A impressora, uma prensa do tipo móvel. E o primeiro livro a ser impresso então foi a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia então foi um marco histórico para a humanidade, ter livros impressos que poderiam fazer várias cópias, onde não precisariam mais então os escribas, os maçoretas, que eram quem fazia as cópias da Bíblia naquela época, eles não precisariam mais então estar fazendo diversas e diversas cópias. Eles poderiam simplesmente usar as impressões que eram feitas naquela época. Depois então que houve a imprensa, que a Bíblia começou a ser publicada num grande volume, houve a necessidade então de dividir a Bíblia em capítulos e em versículos, para que as pessoas pudessem então encontrar com mais facilidade textos específicos, assim como nós temos na nossa Bíblia hoje em dia este recurso, né? E nos ajuda bastante a encontrar os textos que a gente precisa, né? Em 1227, Stephen Langton fez a divisão da Bíblia então por capítulos. Em cada livro ele separava diversos capítulos e ele buscava então compreender ali algum texto específico, algum assunto específico. E depois tivemos então a divisão dos versículos. Essa divisão então foi feita por um francês chamado Robert no ano de 1520 aproximadamente. Você pode ver que a Bíblia ela passou por vários processos, né? Sendo desde a tradição oral, desde os pergaminhos, os manuscritos, escrito em couro, em papiro, em pedras. Foi tentado destruir a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento a gente tem perseguições contra o povo de Israel, a gente tem guerras que teria capacidade suficiente de ter destruído totalmente esse documento, né? Mas Deus preservou. E por muito tempo, alguns textos da Bíblia até foram colocados em contradições, em xeque, podemos dizer assim, informando que personagens citados ali então não eram reconhecidos pela arqueologia ou pela história. Mas algo muito importante aconteceu. No ano de 1948, aproximadamente, foi encontrado lá em Israel, nas cavernas de Qumran, o que chamamos hoje de manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos são datados de 200 anos antes de Cristo aproximadamente, e estes manuscritos foram encontrados somente agora, no ano de 1900. Eu fico impressionado que documentos de 2000 anos estão preservados ainda, e esses documentos que foram encontrados lá, eles contêm textos da Bíblia que são exatos da nossa Bíblia que nós temos nas nossas mãos hoje em dia. Por exemplo, o livro de Isaías completamente foi encontrado nesses manuscritos. Não que somente por isso então temos que a Bíblia ela está 100% correta por conta desse achado, mas a Bíblia ela está 100% correta por conta do Deus que é soberano e que fez com que ela fosse preservada. E hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. E eu queria terminar esse vídeo te perguntando: o que lhe impede hoje de fazer a leitura da Bíblia ou de concluir a sua leitura que estava parado? O que lhe impede de fazer uma leitura ou um plano anual da leitura da Bíblia? Nada te impede de iniciar uma nova leitura da Bíblia. Você é livre e Deus tem dado recursos para você para fazer a leitura da Bíblia. A Bíblia mesmo nos conta que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Neste caso, por ler a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode aumentar a sua fé, mas eu peço que faça isso em oração. Ore antes de ler a Bíblia, ou ore depois e peça para que Deus lhe ajude a aplicar. Tem uma frase que eu concordo 100%, que diz assim: a Bíblia não foi feita para ser lida, mas para ser estudada. E eu acrescento mais, além de ser estudada, de ser aplicada. Satanás conhece a Bíblia muito mais do que nós. O conhecimento da Bíblia nos faz cristãos de verdade. Nós precisamos conhecer a Deus e, além disso, precisamos ser conhecidos por Deus para que naquele dia Ele nos separe. Mas Ele vai nos separar não somente pelas nossas obras, mas pela nossa entrega no reino, pela nossa entrega a Ele, pois Ele deu tudo por nós na cruz. O que nos custa de dar a nossa vida ou de entregarmos por completo para Ele? É isso que eu te convido para fazer essa reflexão nesse nosso último vídeo da série. Se você assistiu o vídeo até agora e não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí para que a gente possa ter mais engajamento, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, para que mais pessoas então conheçam a história da Bíblia e saiba dar valor para todo esse processo que ela passou, todas as pessoas que foram sacrificadas aí para que a gente pudesse ter esse livro nas nossas mãos. Eu agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade que eu tive agora de estar gravando, mesmo que às vezes os nossos vídeos aqui não tenham uma qualidade especial, nós estamos fazendo de coração aí para que Deus abençoe a sua vida através dos nossos vídeos. Deus abençoe então, até a próxima série. Estamos com projetos muito incríveis que em breve, se Deus permitir, vamos estar divulgando aqui no nosso YouTube, lá também na nossa página do Instagram. Você pode estar por dentro aí de novidades que estamos preparando aí para você. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, então até a próxima.